De volta aqui aos assuntos do Brasil, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o governador Tarcísio de Freitas deve se filiar ao partido no próximo mês. Segundo o dirigente, a informação teria sido passada pelo próprio Tarcísio em um jantar há cerca de um mês em Brasília. A migração dos republicanos para o PL é um pedido antigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar dessa mudança ser cogitada por Valdemar, Tarcísio desconversou sobre esse tema nesta segunda-feira e afirmou que não vai deixar os republicanos neste momento. Você, delegado Palumbo, que acompanha essas movimentações dos políticos nas siglas, delegado, qual é a sinalização? Por qual razão Valdemar acabou dando esse spoiler, antecipando essa informação? A gente tem que olhar para 2026, mas também para os anseios do PL e também do Republicanos, que está de olho na cadeira de presidente da Câmara Federal, né? Exatamente isso. Colocou a faca no pescoço do governador. Seria natural se ele fosse o PL, afinal de contas, todos nós aqui sabemos que o Tarcísio só foi eleito graças ao apoio do Bolsonaro, senão ele jamais seria eleito. Agora ele está fazendo a sua carreira política, agora talvez ele não precise mais do presidente, mas isso aí causa certa estranheza, porque o governo de São Paulo, no meu ponto de vista, está indo bem com todos os partidos da base aliada, inclusive o republicano, que ajudou ele a elegê-lo. Agora, colocou a faca no pescoço do governador, sem sombra de dúvida, do presidente, do governador. Fica imaginando, né, Beraldo? Marcos Pereira passando a mão no telefone e perguntando: Tarcísio, é isso mesmo? É verdade isso? Me diga. Vai lá, Beraldo. Pois é, uma situação curiosa, né? E vem no momento em que o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, se enfraqueceu, sobretudo junto à direita, em razão das manifestações que fez sobre regulação de rede social, participou de evento em Nova York em que pegou muito mal, as suas declarações pegaram muito mal. E, naturalmente, a gente está falando do governador do principal estado do Brasil, que é São Paulo. Qualquer mudança de partido se dará a partir de uma manifestação de vontade do próprio governador. Não é admissível que ele permita que outros falem por ele, mesmo que seja o presidente do principal partido da direita, em que, de novo, o ex-presidente Jair Bolsonaro é a principal figura do PL, tem todo um contexto até que, obviamente, Tarcísio estaria bem acomodado dentro do PL, mas não cabe a outros falarem. Isso é algo que tem que vir do próprio governador. Como interpretar essa fala de Valdemar Costa Neto, antecipando que Tarcísio vai sim se filiar ao PL, hein, Mota? Caniato, essa mudança pode ser positiva para o próprio Marcos Pereira, porque deixaria livre o Republicanos para receber o apoio do governo federal na candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Esse apoio hoje é um pouco complicado, né, por causa da presença do governador Tarcísio no Republicanos. Eu acho que essa mudança também seria boa para Jair Bolsonaro e ótima para Tarcísio. Porque, veja bem, muita gente acha que o Tarcísio é do mesmo partido que o presidente Bolsonaro. Não sei se vocês lembram disso, mas nas últimas eleições para o governo de São Paulo, mais de 500 mil de eleitores votaram no 22, no PL, para o governo do Estado. Mas o PL não tinha candidato. As pessoas achavam que o Tarcísio era candidato do PL. Foram mais de 500 mil votos. O Tarcísio era e ainda é do Republicanos. O número dele na eleição era 10, mas as pessoas votavam 22. Eu acho que Tarcísio ir para o PL é um processo natural. Como disse uma pessoa com a qual eu conversei sobre esse assunto hoje, é como o rio correndo para o mar. É isso, programas Pingos nos Is, os principais assuntos do dia ao vivo para você, recebendo as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, deve atender Jair Bolsonaro e se filiar ao PL. Pelo menos informação divulgada por Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL.
Agora, delegado Palumbo, já não seria uma sinalização de que o PL pode apostar em Tarcísio para disputar a presidência da República em 2026? Muitos assessores ou pessoas ligadas a Tarcísio de Freitas dizem não, ele vai tentar a reeleição para o governo do estado de São Paulo. E quantas vezes a gente já não perdeu alguns blocos do programa justamente debatendo quem seriam as pessoas que poderiam substituir Jair Bolsonaro. E sempre a gente tem informação de que Tarcísio é sempre orientado pelas pessoas do seu staff a tentar a reeleição. Só que parece que as coisas podem mudar até lá, né? Exatamente. Inclusive o Kassab quer que ele venha novamente como governador. Seria o caminho natural. Faz o segundo mandato e depois, naturalmente, se candidataria à presidência da República. Agora, o Marcos Pereira, ele não tem apoio dos políticos do PL, principalmente aqueles que realmente fazem oposição, porque a gente sabe que tem uns que estão no PL, mas que não são oposição, que vota tudo a favor do governo, pensando em outros benefícios. Ele não vai ter, se ele ganhar, ele não vai ter uma vantagem esmagadora aí, como teve o Arthur Lira, que não teve praticamente concorrente. Mas e esse aspecto que o Mota trouxe também é importante, já que o senhor está na Câmara Federal, deixaria o Republicanos tranquilo para votar a favor das pautas do governo, ou mesmo para receber o apoio da base governista, Marcos Pereira? Porque Tarcísio, estando no Republicanos, acaba criando mal-estar em relação a esse posicionamento de parte do Republicanos, pelo menos. Ficaria mais fácil dele ter o apoio das pessoas que não apoiam o Tarcísio, porque ele se desvinculou. Isso seria natural. E talvez isso seja a própria vontade do Republicanos para poder ganhar a presidência da Câmara dos Deputados. Pois é, lembrando que o Republicanos, antes chamado de PRB, fez parte da base governista da então presidente Dilma Rousseff. Você, Cristiano Beraldo, sinalizações para 2026, que leitura é possível fazer de uma possível ida de Tarcísio para o PL? Seria ele o nome para substituir Jair Bolsonaro? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que Tarcísio de Freitas é o nome mais preparado hoje no cenário da direita brasileira para vencer o candidato da esquerda em 2026. Estar no PL faz sentido, tendo em vista que Jair Bolsonaro será um cabo eleitoral, eu diria até fundamental para esse candidato a presidente. O que a gente vai ver em 2026, mesmo que com atores diferentes, será uma prorrogação de 2022. E a situação hoje é bastante favorável ao candidato da direita. Se Jair Bolsonaro não recuperar os seus direitos políticos, é bem provável que o nome mais viável seja de Tarcísio de Freitas. Agora, Caniato, é interessante como se dá esse jogo dos partidos, né? O próprio PL, que foi vice, né, deu a vice-presidência a Lula no passado e hoje é o partido que está mais forte na direita, tem o União Brasil, cujo ministro, né, tem deputados de oposição, mas tem ministro no governo Lula que já anunciou que o União Brasil deve caminhar com Lula nas próximas eleições, apesar de ter Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, que está fazendo um trabalho excelente na segurança pública, de apoio ao agronegócio. A gente tem uma série de jogos sendo jogados nesses bastidores, onde o que menos importa é a ideologia. E isso se torna um dificultador até para que as pessoas, o eleitor, passe a ter uma identidade mais clara e objetiva com um partido, com uma ideologia, um pensamento político, porque o Brasil ele se especializou em não distinguir o que muda da direita para a esquerda, até porque o centrão ele é tão forte que ele está presente, seja qual for o governo. Isso vai criando uma confusão na cabeça das pessoas e é preciso cessar isso. Então, de novo, se o Republicanos quer seguir para a base do governo, que siga, mas siga com firmeza, siga com coragem. E o governador, se achar que deve sair para se filiar ao PL, que faça isso também com a mesma coragem.
Mota, olhando para 26, se essas projeções ou essas especulações se confirmarem, se Tarcísio Gomes de Freitas sair candidato a presidente da República, não pode bagunçar o tabuleiro, pulverizar o eleitorado da direita? Porque o que as pessoas comentam? Que Romeu Zema, governador de Minas, sairia, assim como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Imagina só Tarcísio nessa disputa também. Bom, bagunçado o tabuleiro já está, né, Caniato? Aliás, eu não sei nem mais se tem tabuleiro. Eu acho que essas peças estão sendo jogadas assim, nem sei mais onde. Eu acho que esse jogo só vai ficar mais complicado até as eleições. Mas eu vejo, de qualquer forma, em qualquer cenário, um processo de fortalecimento e consolidação da direita e um processo de degradação da esquerda. É isso que eu tenho visto no cenário atual. A esquerda brasileira, da mesma forma que a esquerda mundial, não tem nada de novo a oferecer ao cidadão brasileiro, a não ser a repetição das mesmas ideias cansadas que não dão em nada, do Estado inchado, de uma cobrança de impostos que ninguém aguenta mais, de mobílias para palácio, de viagens ao exterior. É a mesma coisa, nomeação de políticos para estatais. O que a gente vê são coisas velhas, cujo resultado a gente já conhece. A grande novidade no Brasil dos últimos anos está na direita. Está em nomes como o governador Tarcísio de Freitas, o governador Romeu Zema e até eu incluo o governador Ronaldo Caiado. A gente sempre tem uma dificuldade, né, quando entra nessa discussão de esquerda e direita, caracterizar quais são as ideias de esquerda, quais são as ideias de direita. Muita gente se perde nesse debate. Não é preciso se perder. Tem uma forma muito fácil da gente achar o caminho nesse momento. É só você ver quem está trabalhando para o benefício do Brasil, quem está trabalhando para o benefício do cidadão e quem está trabalhando em seu próprio benefício. O que eu enxergo hoje no Brasil é isso. Tem pessoas, estadistas, políticos, que estão trabalhando por todos nós. Outros que estão lá apenas em benefício próprio. Por uma questão, né, de conveniência, de facilidade no debate, a gente pode dizer que os que estão trabalhando em nome do Brasil hoje estão no que a gente chama de direita. A turma da esquerda está lá fazendo o que eles sempre fizeram. Um outro destaque, um complemento, porque falando em Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, ele emitiu um ofício interno que proíbe os parlamentares filiados à legenda de prestarem apoio a pré-candidatos de outras coligações nas eleições municipais deste ano. Nesse texto, o cacique afirma que aqueles que descumprirem as normas estarão sujeitos à instauração de um processo ético-disciplinar. Ele afirmou que várias mensagens de apoio estão sendo divulgadas por parlamentares do PL a outros candidatos e isso prejudicaria os interesses da sigla nas eleições. Delegado Palumbo, parlamentar novo, não sei se está na primeira ou na segunda legislatura, acho que é a primeira na Câmara Federal, né, delegado? Mas acompanha a política há bastante tempo, foi vereador aqui na capital paulista, e isso não é incomum, né? Um parlamentar da Câmara Federal de um partido, na sua cidade acaba apoiando um colega, um amigo, mas que está numa outra sigla, muitas vezes que está na direção completamente oposta, né? O que é preciso considerar em relação a esse comunicado emitido por Valdemar Costa Neto? Porque tem muito parlamentar que ignora esse tipo de orientação e faz da cabeça mesmo, né? Exatamente. A gente tem que ver o que está no estatuto do PL, se isso não ensejaria até uma infidelidade partidária, mas isso é muito comum. Eu costumo dizer para os candidatos a vereadores, vocês têm que procurar um partido que é bom para vocês e não é para mim, porque eu não vou estar disputando absolutamente nada este ano. Então, vocês têm que fazer conta, e a gente sabe que quem já está um tempinho na política faz conta, tem os cabeças de chapa, são aqueles que recebem maior fundo, maior tempo de TV e que têm a esperança de entrar. E o resto fica ali, escanteado. Então, é natural que o presidente do PL tenha esse tipo de atitude, porque ele quer fortalecer cada vez mais o seu partido, que hoje é o maior partido, principalmente na bancada na Câmara
federal. É isso que ele quer fazer. E ele está certo, porque ele é dirigente de partido, ele tem que velar, ele tem que lutar pelos interesses do partido. E não faz sentido você estar no PL e apoiar outro de outra sigla. Isso é mais comum do que se imagina, né, Beraldo? Quais são os impactos para um partido tão grande quanto o PL hoje em dia? A lógica partidária no Brasil, Caniato, ela é feita para não funcionar. E a gente vê isso de forma muito clara nessas eleições municipais. Porque o grupo que comanda os partidos, sobretudo os grandes partidos, eles estão nas capitais, muitos estão numa determinada região, no Sudeste ou no Nordeste. E aí o partido é obrigado a ter diretórios no Brasil inteiro. E aí você vai ter lá um partido que tem o seu comando em São Paulo, por exemplo, tem um diretório no interior do Pará. O comando do partido não faz a menor ideia de qual é a realidade daquele município, dos arranjos que existem de apoio ao prefeito, como é que vai se dar ali a formação das chapas e tal. E aí eles têm que apostar de olhos vendados de que quem está lá, que eles não conhecem, vai fazer o melhor possível, vai fazer o melhor possível para si, porque ele está vivendo aquela realidade. E aí alguns partidos, por maior que sejam no seu conjunto total, sequer conseguem fazer uma nominata, porque a gente precisa lembrar que não é só ter nomes para colocar na nominata, você precisa ter candidatos viáveis, você precisa ter um número determinado de mulheres, você precisa ter um número determinado de pretos, pardos, etc., minorias. Então, isso tudo vai dificultando. Em muitos casos, um grande partido, que às vezes o partido com que o candidato mais se identifica, ele desiste de fazer a nominata e ele vai procurar outro partido que, como disse o delegado Palumbo, ofereça a ele a possibilidade de, nessa matemática maluca, que é a apuração de votos no Brasil, em que não necessariamente quem tem mais voto é o que é eleito, que essa pessoa tenha mais condição de se eleger. Então, é absolutamente ineficiente o modelo que temos hoje. Mas, infelizmente, partidos regionais são proibidos, candidaturas independentes são proibidas, é tudo proibido. É tudo feito para manter o status quo. Esse status quo que não funciona. Pois é, o comunicado de Valdemar Costa Neto, Mota. Agora, candidatos e parlamentares precisam, claro, procurar respeitar as regras dos partidos, mas é fundamental ter bom senso, né, Mota? Porque é muito estranho ele defender uma pauta na esfera federal, mas no âmbito do município apoiar um candidato de uma sigla que apoia uma agenda completamente diferente, né? Mas o Cristiano Beraldo deu uma martelada na cabeça do prego. Isso tudo é consequência desse ambiente artificial que foi criado, dessas regras eleitorais ultra complexas que só conseguem entender advogados eleitorais muito bem pagos, porque o resto fica refém da interpretação. Essa proibição de partidos regionais, de candidaturas independentes, se eu não me engano, isso vem da época de Getúlio Vargas, né? Getúlio chegou ao poder e percebeu rapidamente, olha, para eu ficar aqui, eu vou acabar com esses partidos regionais, nós vamos dizer agora que partidos só podem ser nacionais. Então, você tem que organizar os seus diretórios em pelo menos 9 estados da federação e você tem que ter um número de não sei quantos milhares de filiados. Ou seja, só consegue fazer isso quem já está dentro desse ambiente. Todos os outros brasileiros têm que se conformar. Agora, eu vejo essa posição específica do Valdemar de uma forma muito positiva. Eu acho que isso é uma caminhada na busca por coerência. Partidos baseados em ideias. Isso é um processo bom. É preciso separar o joio do trigo. Os partidos que quiserem ficar em cima do muro, que fiquem. Querem acender uma vela para Deus, outra para o diabo, façam isso. Deixa que o eleitor, no dia da eleição, vai fazer a sua escolha. Quer fechar você, delegado Palumbo? O Mota falou o que eu ia falar, exatamente isso. Ele está correto. E o Valdemar, eu repito, ele também está corretíssimo. Ele tem que preservar
o partido que ele é presidente, ele tem que colocar mais candidatos do partido dele. Isso é a coisa mais natural do mundo. As eleições não são justas, elas são injustas. Os donos de partido já sabem, inclusive, quem é que vai ganhar. Eu me lembro bem que falaram que eu ia ter mais de 100 mil votos para vereador, eu não acreditei muito. E pedi, pelo amor de Deus, para os dirigentes de partido, não falo isso para ninguém não, porque eu já tenho só meia dúzia de gato pingado trabalhando na minha eleição, aí que vai desandar de vez. E bateu exatamente isso que aconteceu. Eles falaram, inclusive, o nome dos dois que iam entrar. E hoje eu tenho certeza de que a política não é justa.